Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. No dia de hoje a gente vai continuar aquela série Turquia, Missão Turquia, e hoje com uma visão diferente. Nós teremos a visão de duas mulheres que participaram deste evento. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça, inscrevam-se em nosso canal, dê o like, acompanhe a programação, um episódio novo todas as segundas e quintas-feiras. E hoje a gente recebe aqui a capitão Fabiana e a capitão Daniela, que participaram também lá da Missão Turquia e vão dar aqui para a gente uma visão feminina, podemos dizer assim, uma visão de mulher, uma visão de profissional diferenciada desse episódio. A gente tem aqui a capitã Fabiana, que é médica, né, trabalha no grupamento aéreo, e a capitão Daniela, nossa querida Dani, que trabalha aqui no CBC e tem uma história bastante bacana para contar para vocês. Pô, CBC você resgatou, hein? Puxa vida, eu tô velho, é CBM, gente. CBC. CBC eu trabalhei como tenente. Da capital. Olha. Mas ó, tem uma explicação, a gente gravou o episódio agora há pouco, o Minimel, né, e com Tadeu. o Minimel, o Mininel e o Tadeu, e eu tava contando a história, né, do CBC que eu trabalhei. Desculpa, pessoal, a Dani é do CBM, Comando de Bombeiros Metropolitano. Obrigado, Martim. Mas antes de começar nosso bate-papo, eu queria saudá-las, dar as boas-vindas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aliás, pessoal, eu não vou nem mentir, tá? É a segunda vez que a gente grava, que na primeira gravação o áudio falhou. Elas gentilmente vieram aqui pela segunda vez, né? Meia culpa, meia máxima culpa. Boa, Martinho. Ao vivo. Tudo ao vivo. A gente já tá treinando para ao vivo, né? Então vai ser assim mesmo. Mas obrigado, Fabiana, obrigado, Daniela. Gente, e eu começo dando as boas-vindas e perguntando para você, Fabiana, da onde saiu a doutora Fabiana, que virou aí a nossa estrela da medicina aeromédica do Corpo de Bombeiros, ou melhor, da Polícia Militar? Onde saiu? Conta sua história. Vinhedo, lá do Matinho. Eu vim lá de Rocinha. Na verdade... Sobe um pouquinho seu microfone. Eu entrei na polícia em 2001, né? Eu já trabalhava junto ao Corpo de Bombeiros com o que é atual grau, na verdade era o SAMU estadual. Sempre fiquei fã incondicional do Corpo de Bombeiros até antes de me formar. Então acabei entrando na polícia em 2001. Fiquei 6 meses na UTI lá, que eu entrei pela terapia intensiva. Como já trabalhava, né, no pré-hospitalar, acabei indo, larguei o braço e falei, por favor, posso ir para o bombeiro? Não podia. Posso ir para o bombeiro? Não podia. Só se eu fosse civil. Sobe um pouquinho seu microfone, que Se eu fosse civil, poderia ir. E aí eu acabei indo pro grupamento aéreo, que hoje é o comando de aviação, né? E tô lá, agora vai fazer 22 anos. Mas você falou que você veio do Matinho, de onde que você é? Eu sou de Vinhedo. Você é Sou de Vinhedo. Antiga Rocinha. Antiga Rocinha. Mas cresceu demais também. Distrito de Jundiaí. Distrito de Jundiaí, é verdade. Você fez faculdade em Jundiaí, na faculdade de medicina? Não. Fiz faculdade em Bragança e fiz residência em São Paulo. Em São Paulo. E aí deu... Você tem algum militar na família, assim, que influenciou, não? Não tenho nenhum militar. Nenhum médico, não. Mas, assim, o fato de ter trabalhado no grau, como você disse... O fato de ter feito um treinamento que era pela Unicamp foi o que, na verdade, fez eu ficar totalmente louca no Corpo de Bombeiros. Porque era para a gente fazer um estágio de 48 horas. Era o Dr. Mário Mantovani, que era um dos responsáveis dessa implantação, né, de suporte avançado. Você era acadêmica ainda? Eu era acadêmica, eu estava no 5º ano. E fiquei 8 meses no bombeiro. Virei madrinha de bombeiro, eles foram com as viaturas da minha formatura. Então, o bombeiro de Bragança Paulista fez com que eu mudasse a minha vida e a minha visão do que eu queria ser dentro da medicina. Que bacana. Muito bom. Sou muito grata a eles, muito. E a nossa capitão Daniela? Conta um pouco da sua história, Dani. Quando eu tava terminando o colegial, tinha uma professora de matemática que falava assim, não, você tem que prestar barro branco, presta barro branco. Porque eu não sabia o que prestar, aquela coisa de final de escola, né? Você quer de A a zinco, de médica veterinária, né? Vitaminas. Aí ela falou, não, presta barro branco, é a sua cara. E eu não tinha ninguém na família também, até hoje não tem nenhum militar. E não sabia a diferença de polícia militar, polícia civil e tal. Mas ela falava tanto que eu falei, eu vou na feira do vestibular, eu vou ver. E na feira do vestibular, porque nós estamos falando de 2002, né, Coronel? Outro dia. Não tinha esse negócio assim, internet, vamos ver no Instagram como é que é, não tinha. Aí, na verdade era 2001, porque eu entrei em 2002. Aí na feira do vestibular encontrei a capitã Michele, na época aluna oficial. 11º.
Isso. Aí eu falo pra ela, eu entrei na academia por sua culpa, hein? Ah, você já falou isso pra ela? Já contei essa história. Aí eu cheguei nela e vi que ela tava lá de B2, antigo B2, né, hoje social. Aí eu falei assim, a primeira pergunta, tem que usar essa roupa todo dia? Saltinho. Essa saia, tem que usar todo dia? Ela falou, não, isso aqui é quando tem solenidade ou representação. Ela me explicou mais ou menos. E na época era um álbum que eu olhava as fotos, não era assim, me mostra seu celular pra eu ver como Mostra é a que é. rede social aí. Não, aí eu fiquei folheando lá, eu lembro, aí eu vi, eu falei, acho que eu gosto desse negócio aqui. Aí prestei, passei. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que idade você tinha, Dani? 18. Ah, 18 anos. 18 E anos. foi de prima, assim? Passou na academia no Sim, primeiro? sim. Ah, que é difícil, parabéns, né? Mas assim, o pessoal, eu sempre estudei em escola pública, mas 11 anos na mesma escola, então assim, todo mundo já me conhecia, eu morava do lado da escola. São Paulo, você é de São Paulo. São Paulo, Zona Sul Fundos, Interlagos. E Lá o bagulho corre. Lá corre. Tem o pertinho do Interlagos. Guarapiranga, inclusive, da estação do Guarapiranga. E aí, nos últimos anos, os professores meio que me ajudaram muito. Falavam, não, ó, começa a estudar isso aqui. E me dava uma direcionada pro vestibular mesmo. Aí eles me ajudaram. E você entra na academia em que ano? 2002. E dois. Ah, no mesmo ano que você Não, 2001 foi a feira e tal. Prestei o vestibular e em 2002 ingressei. ingressou. 18 de fevereiro. E veio direto bombeiro? Na formatura? Não. Aí eu fiquei 7 anos no policiamento depois que me formei. Não Porque- consigo te imaginar no policiamento. Não consigo. Mas hoje, hoje a gente tenta fazer um trabalho na academia com o Grêmio de Bombeiros, que na minha época, assim, bombeiro era algo distante, que nem se ouvia muito falar, né? E eu não tinha noção do que era. Então, quando eu saí, eu gostava do policiamento, eu fiquei. E depois comecei a ficar mais antiga no policiamento, uma vida mais administrativa. Falei, acho que eu preciso agitar um pouco minha vida, né? Falei, vou prestar pro bombeiro. E Você trabalhava onde nessa época? CPM 5. CPM 5. Lá tinha escola de soldado, né? Então Sim. eu comandava o GT, consequentemente a escola. Mas mesmo assim era mais parado, né? De quando eu fiquei 5 anos no batalhão. Era mais dinâmico. Né? Aí, quando eu prestei o bombeiro, eu falei, meu Deus, como é que eu não vim antes? Me arrependo de não ter vindo antes. Que ano você começa a CBO? 2013. E 13. Vou fazer 10 anos. Puxa, a gente fala 2013, eu já estava pensando, nossa, mas faz pouco tempo, imagina, 10 10 anos. anos. 10 anos. É outro. Pois é. 14, o negócio é rápido mesmo. Não, o tempo passa. E aí no Bombeiro foi onde você realmente se encontrou e que curso Sim. você fez aqui no Bombeiro, Daniel? Eu fiz o primeiro logo que eu saí do CBO foi o terrestre. Maravilhoso, um curso sensacional para dar uma visão bem ampla de todos os tipos de atuação que a gente pode ter. Depois foi o de incêndio, lá nos simuladores de incêndio. Salvamento aquático, o busca e resgate em estrutura colapsada, no formato já do busca e salvamento urbano, que tem a ver com a nossa missão, hein? Muito legal. Foram 10 anos intensos, eu diria, né? Sim. Como é realmente aqueles que querem se especializar na Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros principalmente, a gente faz muito curso. Né? Sim. E você fez o que de curso? Bom, você já falou que é tripulante, né? Médica de bordo, que tem uma preparação para isso também, né? Não é? Tem. Na verdade, assim, dentro da medicina de especialidade, né? Eu acabei fazendo clínica médica, 2 anos de residência. Fiz terapia intensiva, que é UTI, né? Antes do Covid, ninguém sabia o que era o intensivista, que é de formação. Não é o cara que vai dar um plantão, é o cara que faz residência disso. Aí eu fiz aqui na Santa Casa de São Paulo. E, exoticamente, eu acabei fazendo especialização em geriatria no HC. Mas, para a polícia, a gente não tem nenhuma noção de medicina de aviação, né? Não era uma especialidade reconhecida. A partir de agora, de 2021, a gente teve a primeira titulação de medicina espacial. É mesmo? Eu consegui preencher esses critérios. E os cursos que eu fiz foram relacionados à medicina de aviação na Força Aérea. Então, a gente não tem aqui um específico. Então, eu fiz no CENIPA, né, investigação de acidente aeronáutico, fator humano, que é médico psicólogo que faz. Eu fiz o multiplicador CRM, né, que é gerenciamento de recursos de cabine. E fiz na Unifa, que é lá no Rio de Janeiro, o de medicina aeroespacial, que são dos oficiais da Força Aérea de carreira mesmo, que era o que tinha aqui no Brasil. Né? Eu estava pensando assim, na área de medicina, quantos médicos no Brasil têm essa especialidade que você tem? Poucos, eu acho. Poucos. Os que têm são os que fazem de carreira de formação da Força Aérea. Da Força Aérea. E são os que ficam operacionais lá.
né? Tanto que eu saí meio triste de lá. Eu queria fazer investigação em acidente aeronáutico. A gente já pegou vários aqui, né? E nunca chamaram porque eu era da polícia, né? Então, quem faz investigação acaba sendo os oficiais da Força Aérea de verdade, né? Eu fiz junto com o Coronel Mantovani, que é psicólogo também. O Coronel Mantovani, do grupamento Que aéreo. aposentou agora. Na verdade, a gente acaba reunindo pessoas com perfis muito parecidos, né, Dani? Não importa a origem, né? Isso é uma coisa uma visão que eu tenho aí depois de tantos anos, eu acho que muita gente tem também. As pessoas que vêm para trabalhar no bombeiro, na polícia militar, no grupamento aéreo, elas têm um perfil muito parecido, né? São pessoas que buscam conhecimento em áreas muito diversas, né? São pessoas que têm bastante sede de conhecimento e mais, né? A vontade de realizar coisas, né? De fazer, de trabalhar, como um paisano amigo meu dizia, um civil, ele fala, vocês são tudo doido, porque a única profissão que eu conheço, vocês brigam para trabalhar. Não, deixa que eu vou. Não, e pior, Briga pela ocorrência. Briga pela ocorrência. Eles vão fazer um negócio que é perigoso, né? Vocês vão lá para enfrentar o perigo. Puxa, perdi, né? Puta, não tava lá. É uma coisa maluca. Não, e é uma pergunta que a gente recebe frequentemente, né? Porque a gente quer estar onde ninguém quer estar. Exato. E como que explica, né? É difícil. Até pra família é difícil explicar. Mas o senhor sabe, que nem o senhor estava falando, né, do perfil das pessoas. Eu sou fã do bombeiro. Quando chegou lá na missão, era bombeiro do Espírito Santo, de Minas e São Paulo, né? Então, foi de carteirinha de São Paulo. O perfil das pessoas é muito parecido. Muito né? parecido. A proatividade, todo mundo ajuda. É o que o Coronel Camargo falou, né, Dani? Sim. Todo mundo faz sua parte, né? Sim. Então, todos são malucos no mesmo nível, assim, eu acho. Assim. E assim, tem que ter a paixão para trabalhar em equipe, né? Porque nada funciona se não for Não. trabalho em equipe. É Nada. impossível. Principalmente carregar e descarregar, né? Caterpillar. A gente é um pouco circo, né? A gente vende o bilhete, faz a pipoca, faz um malabar lá no trapézio e depois no final ainda tem que limpar a bagunça. Dá um cafezinho. Exatamente. Muito bacana. Mas aí, bom, enfim, a Dani já está aí com 10 anos, né, de atendimento operacional, né? Sim. No bombeiro, quero Sim. dizer. Conta pra gente aí uma coisa que foi marcante para você nesse atendimento. Não vale a Turquia que a gente vai falar daqui a pouco, nós estamos falando de atendimento operacional. Houve alguma coisa marcante aí nesse tempo? Teve um desabamento de uma igreja em Diadema. Eu era tenente ainda faz um tempinho. Levou 16 horas pra gente tirar os 2 sobreviventes. Que a gente, logo que chegou, já tinha o pessoal do 8º lá, e fez aquele silêncio, era bem na hora ainda que tava passando um jornal, que o helicóptero tava sobrevoando, a gente até pediu via gabinete pro helicóptero sair, pra gente poder fazer a técnica da chamada escuta. Aí escutamos as vozes deles, começamos os primeiros procedimentos, né, retirada das pequenas pedras, depois grandes pedras. E quando conseguiu chegar nele, como eu sou menor, assim, de tamanho, eu consegui acessar mais fácil e cheguei perto deles. Então, senti o couro cabeludo do cabelo de um deles, falei, tô tocando na sua cabeça. Estavam vivos? Estavam vivos. Estavam vivos, só que tinha muito escombro em cima deles, né? Pra o senhor ter uma ideia, a perna de o joelho estava próximo da orelha, né? Porque eles estavam... Aí... E vai, e conversa, e fica. Lógico que eu não fiquei às 16 horas o tempo todo do lado deles, mas a gente tava ali o tempo todo. E eu entrava toda hora lá para eles sentirem que a gente tava perto. Porque Acalmar, né? 16 horas eles passaram por todos os picos. O de distrair, conversar sobre outras coisas. Do desespero, quero morrer, me mata, que é mais fácil. E a gente sempre fala, não, tamo junto, a gente não desiste, vocês não desistem e tal. E aí, depois de 16 horas, retirou tudo... certo, eles foram... E um ano depois, o 8º GB fez um vídeo sobre o aniversário do 8º com as principais ocorrências. E pegou o depoimento de um deles. Aí ele falava assim... não, eu me lembro da avó de uma bombeira que falava que ia dar tudo certo. Tipo assim, ele não me conhece, eu não conheço ele, mas isso com certeza vai ficar marcado pra mim. Não tenha dúvida. Né? Nossa, então, que história bacana, hein, Dani? Bem legal. legal. É que eu resumi bem, né? Mas Tenho certeza foram disso. horas e horas, Pô, né? 16 horas? Você vai 16 ver, às horas. vezes nesse negócio aqui o cara te acha. Talvez contando assim, né? Pode ser. Eu fui na viagem de estudos em Santa Catarina. E o cara do hotel que recebeu falou assim, você é bombeira, foi no... O pessoal marca mesmo. Famosa, Muito né? legal, Famosa. muito legal. Mas essa ocorrência marcou pelo tempo, por acho que ter sido uma... Assim, Isso você mexeu tava, com em muitas... qual unidade você trabalhava? No 4º GB. No 4º GB. Como é divisa ali, Diadema, 4GB, Sim, né? A gente foi sim, para sim. apoiar, porque
ocorrências demoradas, a gente precisa de revezamento, Claro, tudo, né? envolve mais de uma unidade muitas vezes. Né? Sim, sim. Mas foi bem... E Fabiana, você trabalhando no grupamento aéreo, você vai de A a Z, literalmente, como já disse a A Diane. gente é né? igual a vitamina, né? E ali você está na tripulando aeronave que faz resgate, mas que pode ir para um assalto a banco, ou que pode ir para uma... Né? Depende, né? Então, na verdade, elas são configuradas de forma A diferente. aeronave é né? diferente. Então, só em São José dos Campos e Campinas que usa a mesma aeronave híbrida, mas a tripulação troca, né? A gente participa dos voos para conselho de voo, de formação de piloto, de enfermeiro, de médico, então a gente até pode voar no policial, mas não é a minha função. Então, a gente acaba indo para os transportes interhospitalares, Uhum. que a gente faz muito do policial e muito de civil, apesar da gente não ser a nossa prioridade. A gente já fez muita criança a pedido do CROSS e o resgate especificamente, né? Mas aí dessas histórias aí, você lembra? Você tem muito, eu sei disso, mas uma que você lembra agora que foi marcante? Assim, acho que tem um monte de história, né? Uma história... Depois que eu fui mãe, com certeza não é balela, você fica diferente quando você atende criança, né? Então, uma que eu fui com o Rafa, que foi uma amputação em loco de uma menina com a perna viável, só presa. O pessoal do bombeiro ficou a noite inteira lá com ela, o Rafael do Grau ficou a noite inteira com ela. E é uma amputação no membro viável. Isso foi uma situação exótica. E para mim, como o Jorge tinha me ligado logo de manhã, era ir para ser resolutivo, né? Resolutivo, tipo, já sabemos que tem que tirar. Porque todo mundo estava sequestrado emocionalmente já por ter ficado a noite inteira com ela. E ela tinha exatamente a idade do meu filho. Puxa, eu me lembro dessa ocorrência que você está falando. eu tô Foi me lá lembrando em agora. Mariporã, Franco da Mariporã, Rocha. Franco da Rocha, isso aí. Então, assim, a gente combina tudo, né? E um monte de coisa acaba dando errado, mas no final dá certo. Então, eu cheguei pronta para... Não quero ouvir ela falar. Porque quando eu cheguei, o bombeiro acho que era da Casa Verde, de Bigode, ele falou assim, doutora, nós pousamos 1 quilômetro longe. Doutora, a Clarinha, ela foi sair para pegar o gatinho, que era o Precioso. Falei, cara, tá todo mundo doido Tá aqui. tomando emocionalmente. Aí o Rafa já envolvido. chegou e falou, Difícil. não, vamos esperar um pouquinho mais. Não dava para esperar, né? O baqueteiro tinha caído do lado dos caras. E foi uma coisa em conjunto de não é 2 equipes. É todo mundo que estava no Cobom que deu essa força para isso acontecer, porque a gente já teve um evento há uns 18 anos atrás em que a gente acabou não tirando a vítima do ônibus da pedra. Foi muito discutido no HC. Então, os mais antigos sabiam que tinha que tomar uma atitude de Sim, segurança para a vítima equipe. pode perecer, né? a vítima. Se você Então, não tirar. esse foi um marcante, né? Com o Rafa, né? Que é o meu querido, né? Sou madrinha de casamento do Rafa, inclusive. Mas quando é com o bebê, o negócio é diferente. Para mim, foi muito difícil. Tem uma filmagem do bombeiro, eu até ponho em aula. Eram gemelares que nasceram de uma drogadita, então eles eram baixo peso e pélvico, e o nenê chegou e estava parado. Para mim, assim, quem me conhece que eu sou ligada no 440, eu falando devagar e calmo, eu devia estar com 180 de frequência cardíaca. Como o bombeiro filmou, eu vejo eu atendendo. A gente reanimou a criança, ela saiu, né? Depois ela acabou falecendo alguns dias depois, mas assim, a angústia de querer pegar o segundo neném e levar para casa é difícil. Então, assim, eu tenho na memória essas ocorrências com criança muito pequena. Não é meu habitual, entendeu? Até tecnicamente você fica angustiado. Será que eu vou conseguir entubar? Será que eu vou conseguir fazer o acesso, né? Eu nunca vou esquecer também a primeira ocorrência com criança que eu atendi. Eu tinha muito pouco tempo de bombeiro. Mas uma criança que caiu num posto de elevador. Uau. Assim, tem muita coisa que a gente não lembra, né? Sim. Tem um processo, talvez, até de proteção, exato, mas, puxa, é uma coisa que é complicado, né? Quando você fala em ocorrência com criança, acho que qualquer profissional, seja médico, seja bombeiro, seja policial militar, é uma coisa que... Né? Para mim, o que eu não podia era ver a tal da Clarinha falar. Então, quando eu cheguei com bloqueador neuromuscular. Eu falei, não posso falar com ela, porque eu não vou funcionar. Ela tem a idade do meu filho. Na hora que ela falar, já era. Nessa ocorrência da igreja também, você falando, eu lembrei. Teve um momento crítico que estava difícil de tirar a segunda vítima, né? A perna dele já estava presa há muito tempo. Aí o doutor Mário, sabe o Mário? Sensacional, né? Vou lá. Tá todo sábado. Ele chegou a cogitar também fazer a amputação, né? Aí, mas lógico que a gente não conversou isso da vítima. Claro, já pensou a gente pode. conversando ali. Ele falou, ó, por causa da hipotermia, né? Já tinha feito um acesso com soro aquecido e tal, mas mesmo assim tava ali... de compressão, tudo isso. Aí ele falou assim, ó, se em 1 hora não sair... Vou tomar uma atitude. Aí eu falei, putz, se ele fizer isso aqui,
o negócio vai... Aí tentamos revezar com mais constância, e aí saiu, precisou fazer, mas são decisões que tem que tomar, Decisões que difíceis, mas é para tem que ter cabeça fria, cabeça né? fria salvar uma vida. Todas Exatamente, as vezes que eu tem vi que essa pesar amputação, sempre tinha 2 equipes de suporte avançado, seja o Águia e o terrestre, ou 2 terrestres, isso é importante, para dar segurança que todo mundo está fazendo certo. Claro, claro. 2 Sem equipes, dúvida. 2 médicos, 2 enfermeiros. Sim. Ô, Dani, você tem aí, ó, já entrevistamos o Mininel. A Belinha. Gente, é Mininel, não Minimel. Eu acho que a entrevista deve ter soltado uns Minimel sem querer aí. Me desculpa, Mininel, Capitão Mininel. Mas você é instrutora de alguns cursos, né, que a gente lembra disso. Sim. Qual o curso assim que você tem mais predileção dos que você fez e dos que você é instrutora? Tem 2, que é o de incêndio e o de busca e salvamento urbano, né? O de incêndio porque eu acho que a gente tem que ser a padaria que faz pão, né? Gostei dessa frase. Eu sempre falo isso na aula, né? Eu falo assim, ó, eu gosto de muitas coisas no bombeiro, mas uma coisa que nós temos que saber fazer, porque só a gente faz, Apagar fogo. é apagar fogo. Todos os outros campos, as áreas, ainda tem alguém que pode, né? Uma concessionária faz um treinamento dos seus operadores e consegue numa rodovia fazer uma extração veicular. Vamos supor. Atendimento pré-hospitalar tem o SAMU, que também está sempre com a gente. Mas, especificamente no incêndio, ninguém passa aquela faixa zebrada, senão um bombeiro. Então, isso a gente tem que fazer muito bem, né? Então, a gente tem que ser a padaria que faz pão. Não pode chegar na padaria e falar, pão não tem. Ué, mas é padaria. Não, mas eu tenho um bolo, eu tenho uma rosca aqui maravilhosa, não sei o quê. Não, mas eu quero pão, né? Então, eu sempre falo isso. O treinamento lá do incêndio na Cidade do Fogo, na Escola Superior de Bombeiros, Sim. Fantástico. Bom, o senhor acompanhou, né? Evoluiu muito de 2015 para cá. Dá um orgulho danado na gente. Sim. Sim, é muito orgulho. E eu sempre fico falando e até agora... dia 19 a 23 de abril, a gente vai participar, eu e o Passarete, Capitão Passarete, lá do Departamento de Incêndio, de um workshop em Bariloche de incêndio, para falar da escola. Ele vai falar da escola, do departamento e tal. San Carlos de Bariloche. Isso. Eu vivi allá por 3 meses. É? Morei 3 meses lá. Que legal. Uma época da minha vida lá atrás, eu era tenente, tirei férias, afastamento e tal, e fiz lá o curso de escalada em gelo, lá no Clube Andino de Bariloche. Salvamento aéreo Top. em gelo é loucura total. Doideira. Insanidade. A pressão tem uma diferença, né? Quem tá organizando esse evento lá, Danilo, em Bariloche? São os bombeiros voluntários. Lá tem o voluntário e tem o bombeiro. Bariloche. Eu não sei se, eu não me lembro. Bariloche é só voluntário. É só voluntário. Porque lá os bombeiros são, é igual no Brasil, eles são os profissionais são policiais militares. Isso. Em outras cidades. lá. Parabéns, hein? Que bacana. É, bacana. E qual outra área que você também gosta de? O busca e salvamento urbano, Claro. que aí tem a ver com o nosso tema aqui. Mas é muito legal a gente perceber que um treinamento padronizado é outro. A Fabi, né, que ela já era fã, mas não conta. Mas ela viu como a gente não perdeu em nada para ninguém ali, né? Não ficou diferente em nada. A gente chegou, já sabia até o que era das outras equipes. Olha, a equipe está fazendo tal coisa. A equipe montou o acampamento dela de acordo com tal coisa. Então, a gente evoluiu também bastante nesse sentido nos últimos anos. E não é um trabalho de agora, né? Não. 20 anos lá que iniciou, Claro. né? Com os primeiros cursos de break e tal, para chegar onde está. Eu achei legal que o Arruda falou naquele seminário, né? O Arruda e o Leão estavam falando. Eles falaram que eles estavam se comunicando com bombeiros de outros países. Então, tinha um cara que era da Turquia, um cara de Israel e todo mundo se comunicando sem falar o inglês. Estava todo mundo se comunicando porque atuou no mesmo sítio de trabalho e iam revezando para descanso, né? Então, estou quebrando uma laje para fazer um acesso porque é um possível espaço vital isolado, que era o local que eles estavam. E então, cada um foi revezando na máquina, no equipamento e tal, e não tem segredo, porque todo mundo tem a mesma técnica. A técnica é universal. Bom, entramos no assunto Missão Turquia. Então, já que a gente entrou no assunto... Agora... Não, que bom, Obrigado, vocês me ajudaram. Mas entrando, então, no assunto Missão Turquia, né? Você já está falando de uma atuação específica, operacional, né? Operacional. E a linguagem é
universal, né? A técnica é a mesma. Linguagem de emergência, né? Linguagem de emergência. E eu até brinquei, tem que saber jogar em imagem e ação, porque as mímicas ajudam muito. Então, na mímica, revezando equipamento, eles foram lá e atuaram. E eles preocupados, né? Porque não falava em inglês, assim, mais ou menos, mas tinha um tradutor, mas que nem sempre estava na zona quente e imediata, né? Uhum. Aí se deram super bem, né? Maravilhoso. Tem uma foto muito legal, eu acho que deve aparecer aí daqui a pouco, mas é que no sítio de trabalho, vários EPIs diferentes. Que eram eu já vi algumas imagens dessas, muito que eram legal. de equipes diferentes, e todo mundo entendendo o que estava acontecendo, sem falar uma palavra igual. Nós já mostramos aí, o pessoal deve estar aqui acompanhando os outros podcasts, viu? Sim. Né? A diversidade, né, de uniformes e o Sim. mais sensacional que você está dizendo, né? A linguagem operacional a mesma, né? Não teve, eles já sabiam o que ia fazer. Obrigado. Já sabiam o que ia fazer e não precisava falar a mesma língua. Pois é. Fala emergências. Emergência, é isso aí. Muito legal. Então, a gente Vamos vai... tomar um café antes de agora, mudar de assunto? Agora, nós vamos aí tomar um cafezinho. Por favor, Dani, se você puder passar pra gente. Vamos tomar um cafezinho aqui do nosso Bomba Café, o Café dos Heróis. Para você que quer conhecer um lugar diferente, um café temático, venha conhecer o nosso Bomba Café, aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem do lado do quartel do Comando Corpo de Bombeiros. Um bar temático que incentiva a difusão cultural do bombeiro. Você vai ver lá peças antigas, enfim, uma parte da nossa história refletida em nosso Bomba Café. Isso aqui é açúcar. E eu quero adoçante, tem aí? Adoçante. Muito obrigado. E a Fabi não conhecia o Bomba Café, já postou, já tirou foto. Já tirou foto, já marcou no Instagram. Eu sou fã, né? Então, Não, mas eu também trago tudo o pessoal para... vamos tomar um café? Vamos lá no Bomba Café. Aqui Fica impressionado. E realmente a decoração tá muito tá legal. bacana. Não, Eu aqui fazer virou... isso em casa. Claro, a gente vem toda semana aqui, é o mesmo prédio da fundação, mas quando eu quero marcar alguma coisa com alguém, eu falo, lá no Bomba Café, né? Você fica em casa aí, né? Não, é muito legal. Isso aí. Mas, Fabiana, você, né, esteve lá na Missão Turquia, né, na função de médica, né, da equipe. Conta um pouquinho para nós como é que é a atuação do médico numa equipe de força-tarefa aí, não na Missão Turquia, mas em qualquer missão. Qual o papel do médico nessa história? Então, eu acho que as pessoas têm um pouco de distorção em achar que tudo que a gente vai fazer é sempre o pré-hospitalar, né? A ocorrência que vocês disputaram lá. Ai, tava brigando para fazer uma sutura. Esse aqui é o Silvestre, Capitão Silvestre. A gente tava, todo mundo é meio invasivo. Vocês meio foram dois agressivo. médicos, né? Você e o Eu, Silvestre. Capitão Silvestre. E a gente acoplou o Sargento Ednei, que está no último ano de enfermagem, fez o curso de como chama? Ele fez Como se tantos fosse cursos. técnico de emergência médica. Ele é um acadêmico, né? Sim. Já Inclusive, entrevistamos ele ele é aqui. paramédico. Paramédico que ele fez, né? Paramédico, Aí a ele é gente- credenciado, inclusive. Então, aí a gente ficou acoplado a ele. Então, o que a gente fazia? Um ficava na base e o outro podia ir para o sítio de trabalho, revezando para você conhecer as coisas também. Então, assim, eu acho que, para mim, a maior necessidade é aquilo que o coronel falou, que a equipe tem que ter autonomia. Para não dar trabalho para onde ela vai, que já tem uma desgraça, autossuficiência, né? E de tudo. Então, primeiro, para mim, é apoio médico para a equipe que está lá. Então, o material todo que a gente tem que ter, não acho que é só o básico de um pré-hospitalar, acreditando que a gente leva para algum lugar. Sou exagerada, acho que a gente tinha ventilador, tinha monitor para o local. É para assistência Pra assistência da equipe. Da equipe, Da exato. equipe. De uma sutura a uma amputação. Sim. É o que eu acho. A gente tem que estar preparado para preparar eles para que eles sejam, sei lá, retirados, levados para algum lugar ou façam a repatriação, espere a nossa equipe vir. Segunda coisa, eu acho que a gente está lá para fazer o que o comando mandar. Então, se o comando falar, nós vamos separar a roupa agora, vamos montar barraca, é o que nós vamos fazer. E o atendimento humanitário à população. Então, o atendimento ambulatorial, vamos dizer assim, porque na primeira fase, você vai acreditando que você vai tirar todas as vítimas vivas e você vai dar suporte para aquelas vítimas, né? Que é o atendimento imediato do sítio de trabalho. Mas você também tem a segunda fase, em que a população não tem mais medicação, as doenças clínicas deles permanecem, então a gente acaba dando um apoio para eles também, atendimento ambulatorial de quem chega na nossa base, né? E a gente foi fazer o atendimento nas barracas que eles estavam, saíam das suas casas e estavam nas barracas, principalmente Kahramanmaraş, que tinha uma estrutura pior da parte médica,
E o coronel falou, não, eu quero que vocês atendam todo mundo aqui da área ao redor. E a gente foi atendendo dentro das barracas a população que estava lá do que precisasse. Que na maioria dos casos eram as pessoas que estavam ali ainda porque tinham entes queridos, parentes que estavam desaparecidos sim. ainda, né? Tinha Ou não tinha como sair, tinha né? como sair. Não tinha como sair. Que, na verdade, eles tinham liberado, né? Todo mundo Sim. que queria Esse, passar. esse sair. pessoal, né? Eles ficavam... Então, esse aqui, essa Isso até aí a foto ele- que eu tirei, eu estava dentro da viatura quando eu tirei essa foto. É uma coisa que deixa a gente meio afetiva, né, Dani? É uma As- das cenas mais marcantes, assim, que em quase todos os locais tinham, Uhum. porque eles encontravam objetos no meio das pessoas que eles estavam esperando, no meio dos escombros, e às vezes deixavam sentados junto com eles ali. Então é como se a pessoa ele estivesse Estivesse aguardando lá. a pessoa e a pessoa ali. E eles não saíam daí, né? Não Não saiu, saía. ficava aguardando. Noite inteira. Aí a gente saía, quando eles viam a gente sair, eles levavam um chá pra gente, ou alguma coisa pra comer também. Eu falo, ser ajudado também, saber ser ajudado também é um dom. E eles mostraram que eles É. são bons Agradecidos, nisso também, né? Agradecidos, né? Isso é um atendimento foi bem aonde, acolhido. Juliana? Tô vendo esse com uma... Esse é dentro de uma casa, na verdade. Depois que a gente viveu lá o terremoto, deu pra gente ver que não é um lugar seguro ficar dentro de casa nenhuma. Porque a impotência não dá tempo de você sair, né, Dani? Sim. Então, nessa casa especificamente, o que eles faziam? De dia ficavam na casa e à noite iam para as barracas que estavam na frente da casa. Então, o coronel falou, vamos atender lá em Kahramanmaraş. E aí, nós fomos nós três, a gente estava sem o tradutor. E nas primeiras que a gente entrou, não estavam dando abertura pra gente, né? O Silvestre estava meio chateado e falou, vamos embora, porque a gente não conseguia se comunicar. Aí uma menininha pequenininha que falava inglês, ela chegou perto e falou, quer chá? Eu falei, quero chá, porque eles são muito agradecidos. Quando eu falei, quero chá, a gente entrou na primeira casa, que era aquela casa lá. Uhum. E aí começou a chegar bastante gente para atendimento naquela casa. Tinha 17 pessoas que a gente atendeu. Mas eu acho que aí também tem uma... Aí, eu tô vendo aí Essa casa aqui. uma questão cultural, porque só tô vendo mulheres aí, né? Isso. Esse aqui deve é o ser o dono morador, da é o dono da casa, mas é. ele saiu logo em seguida. Ah. E o Silvestre e o Ednei que estavam com a gente, o próprio motorista que estava com a gente acabou falando, olha, fica para fora, porque só começou a chegar mulher e criança. Você não vê mulher na rua, Uhum. mas eu acabei atendendo porque eram crianças e mulheres mesmo. Uhum. Nada super mega grave, né? Tem uma coisa respiratória, trocar medicação, mas o retorno que eles dão, assim, de agradecimento para mim, o mais emocionante, assim, para mim, acaba sendo esse contato pessoal Uhum. das pessoas que estavam lá, né? De uma realidade E foram terrível. 75 pessoas, né? Na verdade, todos que estavam em volta do nosso acampamento lá. Acabaram de algum momento sendo atendidos. Sendo atendidos, visto. E vocês levaram um medicamento também, né, Muito. Fabiana? Muito. A Dani vai falar que eu sou exagerada. Falou nada. Será que não tem uma foto daquilo lá? Ela me Eles manda uma foto e falou assim: agradeceram. ó, só falta isso aqui. Eu falei, Tinha meu três- Deus, vai precisar fretar Três, um avião como só pra chama? você. 3 pets, lá como chama? Container? Pallets. Pallets. E aí eu liguei pro coronel e falei, não, melhor diminuir. Aí eu mandei a foto pra Dani, melhor diminuir. Falei, pô, ninguém deixa eu levar minhas coisas. Porque eu não sabia quantos a gente ia atender, né? Então, primeiro falaram que era 22, virou 44. Falei, mas e a população? Só para o senhor ter uma ideia, a gente tinha uns 600 soros, 1.000 acessos, equipos de soro, tinha material para amputação, tinha acesso central, Muita coisa antibiótico. ficou lá como doação A para maior parte ficou lá. Que bom. O que a Eles gente gostaram trouxe também. foram os psicotrópicos, né? Uhum. E que é meio complicado. E a gente adorou não ter que carregar de volta, né? Porque eles estavam me xingando com as caixa de soro. Caterpillar! Olha o soro dela, olha. Olha Não, aí. imagina, Onde- tudo. Boa parte aí é Isso seu, aí né? foi paletado Não, o meu tá lá no fundo, na mão. é comida e água, né, Dani? Comida Isso aí e é só água. comida e água, os equipamentos, o dela tá lá no fundo, um monte de caixa. Isso é Esse- dentro do avião? Esse é no avião, Esse é do né? avião. Esse é, que, o voo. assim, É o voo. A gente foi com o voo da FAB, mas foi com o Airbus 330, então parece um avião comercial. Sim. Só que Chique. só que era para ter ido para Dana, né, que era o primeiro destino nosso. Só que a Dana, quando tava chegando perto, tava lotado, desviou para Esse avião aí, né? desviou para Ankara, que é a capital da Da Turquia. Turquia. E lá, o avião da FAB, quando pousou, falou, vamos ter que esperar 1 hora, mais ou menos, para ir para Dana. A gente esperou um pouco dentro do avião, só que aí deu tempo de descanso dos pilotos. Uhum. E aí, Eles lei, né, não tem como. Regulamentados. Aí falou, eles vão ter que descansar 25 horas. Aí a gente pensou, vixe, se a gente esperar 25 horas aqui, quando a gente chegar lá não tem mais nada, né? Aí a embaixada, o pessoal de Por Brasília sério. que estava com a gente, né, do Ministério das Relações Exteriores, fez contato com a embaixada brasileira
E eles arrumaram o avião da Força Aérea Que Turca. é isso aí. Só que esse daí é da Essa é a ida... volta. Não, Essa é a nossa volta. isso, essa é a Dani, nossa volta que a gente para tinha- Istambul, né? É. Uhum. A nossa ida é naquela outra Que imagem tava o passou. material todo lá. eu vi. Isso, e a gente só ficou em volta, não tinha Ó, só esses sobrou aquela bancos. caixa aí. branca minha, mentira. Aquela Até média. parece, né? E aí, a gente tirou tudo do avião da FAB, deixou guardado no aeroporto, até vir o avião da Força Aérea Turca pra gente colocar no avião da Força Aérea Turca. Só nisso foi uma retirada e uma colocada. Fora o que já colocou em Guarulhos no avião. Eu contei 9 vezes que a gente fez isso. Fica nessa parecendo a faina de mergulho fácil, né? Nossa, facinho. E aí passa a caixa de remédio. Eu falei, gente, o HPM não tá atendendo mais ninguém, né? Porque tá todo mundo, tá tudo aqui. Eles deram tudo que a gente Brinquei. pediu. Que Aí. bacana. É uma logística, Sim. né, não só da área médica, mas enfim, a logística toda que Toda. envolve a equipe e equipamentos é uma coisa que nós treinamos muito tempo, né, Dani? Sim, treinamos e assim, a gente leva pra mais, porque também não sabia previsão de volta, se estendesse mais, daria Como- pra ficar como- mais. Como acabou estendendo, a missão era de 7, vocês ficaram 15 no final das contas. Deu 16 dias. 16 dias. Eu acho assim, né, que nem vocês tiveram preparo de 20 anos fazendo isso com o Coronel Melo lá atrás, tudo isso. A parte médica, a logística é uma coisa que a gente pode aprender mais com aquilo que a gente Aprende aprendeu. com a Coisas que não experiência, devia ter lógico. levado, coisas que devia ter levado menos. Entender qual que é a nossa função fim. Né? Italiano com árabe, sou exagerada. Eu Ixi. achei que a gente ia atender a população em Bom, geral. italiano assim. com árabes, dependendo de comida, ia 2 aviões só de comida. Exato, certeza. Era vaca Italiano com atolada árabe, todo Comida dia. não Vaca faltou, atolada né? todo dia. Era uma das opções do cardápio, era vaca São, atolada. são 2 povos que quase não são exagerados Não, com comida, né? O quase árabe e o nada. italiano. Não. Mas levamos bastante comida. Dava pra ficar mais dias até, né? Dava, sobrou, né? Aí nós estamos vendo uma foto da equipe nossa, estou vendo de amarelo, e aí quem que é esse Azerbaijão. pessoal? Azerbaijão. O Azerbaijão foi com 600 pessoas. Bom, também é perto, né? Um dos primeiros a chegar. Chegou em 3 horas. Terrestre, né? Resgataram mais de 200 pessoas vivas. Caramba. Retiraram também vários corpos. Mas assim, o tempo-resposta deles foi muito rápido, né? É, tá Eles perto. chegaram, tava tudo 10 ainda... médicos. 10 médicos. eles médicos. tinham. Tem uma Aí, foto só logística. com os médicos aí também, né? Tem, Deles, tem. quando tem as barracas ao fundo. Esse aí foi o último dia nosso em Kahramanmaraş. Uhum. Olha, amor. Ah, a menininha que morava na barraca aí perto do Clóvis, é a acampamento. melhor amiga do Clóvis. É, A do- Hope fez uma... A cadela roupa. Ele contou. Ele a his- contou? Contou, uma história muito bacana dela com a cadela. Muito bacana. A Hope fez sua missão humanitária também, porque ela é meio... Eu falo que as cadelas parecem os condutores, né? Tem muito Até a jeito pinta deles. ela tem igual Muito. do Clóvis. Ela tem a pinta igual do Não, e Clóvis. o jeito de olhar assim paradão, né, dele. Então, com a Yamur, ela interagiu bem, como ela não interage com as outras pessoas. Uhum. E a Yamur ficava todo dia de manhã gritando lá, Hope, Hope, Hope. Então, você acordava já ouvia assim. Você não sabia se estava desejando esperança pro mundo depois de tudo que aconteceu, ou se estava chamando a Hope. Né? Bem legal. Esses são médicos aqui, ó. Esse aqui é anestesista. O de laranja é o nosso bombeiro lá de Minas Gerais. Uhum. É médico também. E na barraca ali dormindo tinha 6 médicos. Falei, nossa. Essa eu acho mais bacana, além de a gente ver assim, a diversidade da equipe, nossa equipe, ao fundo as montanhas ali com neve. Fala um pouco sobre a temperatura lá que vocês trabalharam. Dani. Não, nunca passei tanto frio, né? Porque uma coisa é o senhor viajar, que nem o senhor foi para Bariloche, contou, né? Morou lá 3 meses, mas você entra nos lugares, aí tá o aquecedor ligado. Bonitinho, vocês estão dormindo em barraca lá. Dormindo em barraca, fica no sítio de trabalho, no vento, frio, né? Fogueira, sua melhor amiga, né? A fogueira, só que não dá pra fazer fogueira lá em cima, né? Fazia nas Qual foi calçadas. a temperatura mais extrema, baixa que vocês pegaram? lá? Menos 10. Menos 10. E nesse dia do menos 10, Aí, ó. Fogueirinha aí. era o que não Tava salvava. frio esse dia. Eu senti um frio chegou. no pé que era um negócio surreal. Parecia que eu tinha machucado o pé. Uma dor assim de que tinha machucado. Falei, não é possível. Mas meu pé não vai alguns voltar ao vieram normal. com parestesia, Frostbite. formigamento. Não tinha frostbite, mas tinha alteração de perfusão de ponta de dedo. Tem 2 que Tinha. estão sentindo ainda agora diferente. O Clóvis era um desses e o Tenente Danilo também. Uhum. Ele foi sentir depois o dedão. Depois de um tempo ainda. Eu já tive essa experiência, já não é muito agradável. Aconteceu isso comigo. Mas aí, assim, depois a gente começou a criar meios, ó, aquecedor. Então a gente se mantinha mais tempo quente
E realmente passava frio quando tinha que passar, que não tinha jeito, que era Tava trabalhando, É. tava lá na Mas operação. o trabalhando mesmo ainda dava um certo calor, digamos assim, porque tá Tá em operando, movimento, tá em movimento, tá operando o equipamento e tal, dá um calor. Mas por exemplo, esperando os cães passarem, as nossas cadelas, né? Aí a gente ficava lá parado, e começava a bater um friozão. Né? E à noite, né, Dani? À noite na E à barraca. noite, assim, dentro Você do tremia. saco, beleza. Tirou um braço pra fora do saco, pronto, já tava congelado. Também a equipe de cães veio aqui, o nosso veterinário, Selma. o Selma, né? Tava dizendo também a preocupação que ele tinha também, né? Sim. Com os cães, né? A pata, né? Sim. A temperatura extrema, tem toda uma preocupação aí de não machucar, além do escombro, evidentemente, mas Nossa, a temperatura... eles foram sensacionais com as cadelas. É. Eles deram um cuidado Mas, né? nelas que... Ó, eu sou exagerada, mas uma caixa de Dersane, 2 frasquinhos ficaram pra gente, o resto foi pros cachorros. Eu tenho Passaram um o nariz, até hoje comigo. Que desviou. salvou boca, Boca, nariz. a O mão. coxinho das cadelas também. A gente passava na Qual mão. que é que você tinha? É um óleo, Ah, um triglicerídeo. É o Dersane é a marca, né? Sim, sim. Mas dá uma hidratada e melhorou muito a queimadura que a gente tinha Disso na aí ela mão. levou 2 pallets desse negócio. Não, eu levei Dois. uma caixa, tinha uns 20 frasquinhos. Não, mas foi ótimo. Isso foi ótimo. Esse Foi, exagero né? foi Agora, perfeito. nunca mais vai faltar Esse nada que exagero. eu E a caixa de miojo que você pegou também fiz. foi ótimo. O grão de bico também. O grão de bico também foi bom. Salvou a galera. Esse é o acampamento onde é que é? Esse é em Caramamarache. Camamamarache. E esse daí foi interessante, né? O senhor tá vendo, tá meio sujinho aí, né? Uhum. Esse foi do primeiro pro segundo dia, porque logo que a gente chegou, deram um campo lá pra gente colocar, que é ao lado dessa pista aí. Isso é no aeroporto de Caramamarache. Aí, falei, putz, vamos acampar aqui na terra, né? Mas fazer o quê? O E que você deram tava em pra missão gente. ainda, você Eu tava tava em na missão, ocorrência, porque eu tava na pisei ocorrência. no aeroporto, a minha equipe já foi pra uma ocorrência. Então, a equipe do Tadeu, que também fez já um podcast, né? Eles foram a montar o acampamento. E eu acho que no primeiro momento, falou, Brasil? Ah, Brasil. Quem é Brasil, né? Na hora da vez. Vamos dar esse cantinho aqui pra ele. Aí, beleza, calma, vamos conquistar aos poucos. Aí, montou lá. Só que quando montou durante a madrugada, tava congelado. Era a grama, assim. Era uma A grama Grama tava congelada. congelada. Quando amanheceu, que a gente retornou da ocorrência, aí foi pra barraca. Isso era umas 7 horas da manhã, mas ainda tava bem frio. Aliás, era um dos picos do Picos frio, era frio. 7 horas da manhã. Aí, beleza, aí deu o horário de descanso até às 11. Quando acordou às 11, que pisou pra fora da barraca, barro. lama. Lama. O gelo Arrumadinho. derreteu e virou uma Derreteu lama. E aí fez essa sujeira toda. Aí a gente falou assim, não, a gente precisa primar pela salubridade aqui. Então vamos pedir pra gente usar a parte de concreto. Não passou um carro aqui desde o momento que a gente chegou. Aí, só que depois que montaram tudo, o pessoal olhou essas barracas, olhou a organização e falou assim, acho que esses brasileiros estão sabendo o que estão fazendo mesmo, né? E aí falaram, não, pode usar. Depois que a gente organizou, né, no cimento e tal, ixi, não parava de receber visita aí, o pessoal ia visitar, esse já é em Hatay, Ah, tá. mas é a mesma coisa. Mesmo Ia visitar padrão. a gente, como que eram essas barracas, como que a gente tinha organizado o material, as nossas logísticas ali. Aí virou, tanto que várias fotos que vão aparecer aí são equipes que iam lá visitar. O México, Vietnã, Senegal, O cara do exército lá, que deixa a gente Luxemburgo, tomar banho. Colômbia, o exército da Turquia, todo mundo ia lá visitar e A gente ganhou um banho graças ao exército da Turquia, né? Um doce. uma barraca de banho. E essas 4 barracas brancas a gente acabou incorporando depois. Aí ficou separada uma que era os cães, uma que era a unidade médica, uma que era alimentação, logística, né? Isso, e a outra era outros materiais, que não comida, né? Ô Dani, como é que era ali o cenário que vocês se depararam para trabalhar com as equipes, né? Era uma cidade inteira destruída. Inteirinha, coronel, tudo devastado. O senhor olhava para tudo, ou o que permaneceu em pé estava trincado ou parcialmente caído assim, e tudo parece transformar em pó mesmo, porque A gente vê algumas imagens impressionantes, prédios que sumiram, né? sim, parece É. que já estão atuando aí vários dias. Não, o prédio caiu e virou pó. Virou pó. E assim, as Parece coisas... um cenário de implosão, eu comentei numa outra imagem que eu vi. Exato, parecia implodido. Porque a gente pergunta assim, onde tem geladeira, fogão? Que a gente não via. Onde tem cama? Aí, em alguns pontos, devido ao empilhamento, quando a gente conseguia furar a laje, aí, por exemplo, saiu um colchão, já saía com umas marcas já. A gente falou, putz,
Porque o horário que foi também era um horário que todo mundo tava dormindo. Foi de madrugada, né? Foi de noite. Foi umas 4h15. Tanto que no jogo lá que eles jogaram os ursinhos, não sei se o senhor viu essa imagem, viralizou. Foi bem no horário que aconteceu. Então, assim, foi 4h15 da tarde, mas foi 4h15 da manhã. Horário nosso. Aí a gente achou esse quarto, digamos assim, e cavou na direção, né, para baixo, na direção que eram os quartos, como foi um empilhamento, saíram quase 9 corpos na sequência. Caramba. É que não dá tempo de fazer nada, né? Não dá, a gente percebeu quando passou lá no terremoto. Pois é, o que eu ia dizer, né? O terremoto, a escala Richter ela é exponencial, né? Então, a cada um ponto 100 vezes 100 pior. vezes pior. Eles tiveram 7,8. 8. Né? A gente E teve vocês tiveram 6,4. 6,4. Com emoção. Com emoção. Ó, esse é um empilhamento. Então, o senhor vê, é laje, 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 laje. E espaço mínimo Para ali. você chegar na última de baixo, você precisa perfurar essa quantidade toda de Exatamente. laje. Aí, E com esse ferro. lugar é exatamente o que eu tô falando. Ali onde tá o guindaste, é onde achou o quarto e dali para baixo foi escavando. 9 corpos. Só que o senhor acredita que isso é um prédio de 9 andares. Não, pois é isso que eu tô dizendo. Você precisa furar 9 lajes, né? Exato. Ou suspender 9 lajes. Só que essa foto foi tirada do nível da rua. Da rua. Então, eu falava assim, Cadê o mas prédio? como que um prédio de 9 andares se reduziu a isso, né? Imagina. Em Hatay, a gente já viu um desabamento, mas talvez mais próximo com o que a gente já tinha visto aqui, que é assim, parcialmente caído. Então você ainda percebe que teve uma estrutura ali que dá O volume. Mininel mostrou no podcast dele algumas que você tinha e você está falando. Uma parte completamente destruída, uma parte semi-destruída com o prédio... Isso, torto. que até uma ocorrência do Tadeu, acho que ele comentou que resgatou os corpos, né, do pai e os 2 filhos. E caiu uma parte e a outra ficou. Ainda dá para ter uma noção, mas em muitos pontos em Kahramanmaraş não dava para ter noção do que era. Aí nisso os tradutores ajudaram muito, porque tem que chegar no local e tem que tentar levantar os dados mínimos dali, né? Os tradutores eram todos voluntários, né? Falavam Todos falantes voluntários. do português voluntários. E vieram de longe, né? Porque ninguém era da região ali. É 2 da Capadócia e um de Ankara. Ô, Fabiana, fala um pouco para mim aí assim, a visão que você... das coisas que você levou, da atuação, você contou um pouquinho para nós. Mas qual foi a visão que você teve das outras equipes médicas? Como é que você acha que nós, comparados a eles, como é que a gente estava nesse universo aí? A gente, assim, na verdade, eu fui babando para ver Israel, né? Estados Unidos, que são os tops de linha, né? E quando a gente chegou, eles já estavam desmobilizando, né? Então, o que a gente acabou vendo, né? Eu, o Silvestre e a gente foi ver, foi mais as unidades que tinham dentro de Kahramanmaraş e de Hatay. Hatay era muito mais organizado. Eles tinham muita ambulância, tinha um hospital próximo, que era um nível terciário, quaternário, e tinha até um heliponto. Hospital operando. Hospital operando. Só que o hospital apagado e todo mundo nas barracas, né? Porque você não pode entrar dentro do hospital. Mas as equipes em si, eu acho que faltou um pouco, porque a gente chegou num período diferente de poder entrar junto nas equipes para avaliar. Em Kahramanmaraş, a gente ficou muito próximo do pessoal da CUT, né? Sim. Então a CUT era muito organizada. Arama As Kutarma barracas- é o bombeiro deles, né? Busca e salvamento. Jandarma, né? Jandarma é a polícia. A polícia. Arama Kutarma é a CUT, que é Isso. a sigla. E aí eles tinham Olha uma o que eu falei da estrutura- achando os colchões. Mano. Gozado que o frio, né, Dani? Quando a gente vê um monte de coisa assim, você não vê o sangue, você já vê tudo escuro. Quando levantou um cobertor... A gente viu sangue, né? Era o lençol com sangue. Tipo, o cara deve ter sido prensado, velhinho, né? Sim. Acho que é o frio que mantém o vermelho. Foi do exatamente sangue. aí nesse ponto. É isso aqui, né? Mas assim, a CUT, ela tem uma estrutura, eles fazem revezamento dos médicos, inclusive períodos para descansar em casa. E dentro das barracas, uma estrutura logística perfeita. Então, eles tinham um aquecedor, uma antessala, medicação clínica. Estavam preparados Preparados para aquilo. Sim. A minha visão de intensivista era, tipo, vou segurar o bombeiro no ventilador que se precisar, para depois levar para outro lugar. Então, eu talvez tenha exagerado nessa posição de materiais de UTI, entendeu? Eu acho que a gente tem alguns lugares, né, Estados Unidos, até o Mininel me mandou a documentação, que as equipes levam uma coisa já protocolar, né? Mas a gente aprendeu, no frio é diferente do calor, por exemplo. A gente não via bicho, então a gente não via inseto, Sim. né? A gente se protegeu dessas doenças que, por exemplo, se eu estivesse no Haiti, ia ter um monte de diarreia, um monte de coisa.
A gente só foi ver aqueles bichinhos, aqueles roedores, quando a gente foi para Hatay, que a temperatura é maior. Era mais alto. Então, nossa comida para fora, tranquilo. É outro tipo de patologia. Essa queimadura pelo frio. A gente aprendeu demais com aquilo. Imagina, um Dersan salvou a gente. Então, a gente vai aprendendo a cada missão, né? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender nessa parte de logística médica. Eu tenho certeza que a gente vai Mas sem melhorar. dúvida nenhuma, a experiência foi enriquecedora demais. demais nesse sentido. Demais. Só para ver, um dos médicos lá da CUT, ele me mandou mensagem, ele me manda mensagem até hoje, até para fazer um artigo com eles, tudo. Ele é um super cara da universidade lá de Istambul, é um cirurgião do trauma, e eles têm uma experiência muito grande nisso, né? Eles vivem lá, a gente não está acostumado com uma desgraça Eles já dessa. tiveram outros terremotos. Sim. É que nem o Azerbaijão, né? O cara tem logística pronta. Pronta. Sim, ele tem Que é aeronave só para isso. Lá eles estão na junção da placa, né? A Sim. iminência do terremoto na região Tem inteira. guerra e tem terremoto. Que é uma e coisa tem que eu tudo. falei, eu já falei isso. Isso aqui é uma guerra. É muito curioso como o cinturão dos terremotos que corta o mundo, eles estão muito próximos. Aliás, eles estão em muitas zonas de conflito. Sim. Síria. Então, todos eles. Pode ver. Sim. Então, o que você tem? Você tem a mistura das coisas, né? Você tem a questão da guerra e nesse cenário você tem um fenômeno natural, uma grande tragédia como essa, né? Sim. Logo após o terremoto que a gente passou, foram A várias, Síria, né? Foram várias ocorrências e uma delas, a minha equipe foi para uma divisa com a Síria. Então a gente estava lá, bem próximo, e até o exército turco falou assim, ó, daquelas barricadas, tinha barricada nas ruas, a gente achou que era por causa do terremoto, mas não tinha nada a ver, era daqui A para lá divisa da nem a Síria. gente passa. E passavam uns caras com fuzil e tal, né? Até o Frois, que era da equipe soldado, ele chegou em mim e falou assim, capitão, não sei se eu tô com medo do terremoto, Ou das- desse cara Ou com da esse guerra. fuzil, ou do tsunami, que teve um alerta de tsunami depois do terremoto que a gente passou. Ele falou, não sei o que eu tô com mais medo aqui. Eu falei, Podemos falar nisso quando vocês pegaram o terremoto lá de 6.4, nessa experiência. O que passou na tua cabeça quando aconteceu isso aí? algumas pessoas já me perguntaram isso. E eu lembro de pensar assim, eu não acredito que eu vou morrer agora, que eu vim aqui salvar essas Dia pessoas. 20, até agora não morreu. Eu vim salvar de um terremoto, vou morrer do terremoto. Era um pensamento que falava, não é possível que eu vou morrer agora do terremoto. Mas a gente não teve reação, assim. Muito rápido, né? É muito rápido. A gente tentou ficar em pé e tentou se juntar. Conseguiu aos trancos e barrancos, mas Catando cavaco. cavaco, deixando rastro. Eu vou ter o prazer de assinar um AO, testemunha de um AO, testado Da de médica. origem, da médica de uma lesão provocada por um terremoto. Olha, tem Putz, que, aí você não vai ter dois na história do não programa. vai, Não, vai. Tem que emoldurar esse atestado de origem. Exatamente, eu quero uma cópia para mim lá, como testemunha. Não houve negligência, nem perícia. Nem Não, imprudência. não tinha nem como, né? Não houve vontade. Mas você, então, nesse momento foi quando, nesse terremoto, você caiu e bateu o joelho. Mas todo mundo caiu, né? Sim, O coronel também machucou. ninguém para em pé, né? Sim. Não, eu bati a cabeça, bati a testa, ficou até um ali depois. Falei, nossa, tem uma saliência O aqui, óculos, gente. celular, Sim, tudo. voou tudo. E assim, no fim, dos lugares que a gente podia estar nesse momento, foi o mais seguro, que era o nosso Sim, acampamento. é o acampamento. Porque se a gente Tá tivesse próximo do numa... estádio, mas não tinha a possibilidade de ser atingido por nada. ele era a maior parte da estrutura é metálica, então a gente ouvia retorcer. Era um som estrondoso também. O pessoal falava, vai cair, vai eu cair. não me liguei que era um terremoto. Porque começou com um barulhão, parecia um barulho de invasão alienígena. Uou. Depois começou aquele ferro retorcido. Falei, não, agora nós vamos morrer. Quando eu vi as pessoas de lado assim, falei, agora nós vamos morrer. Eu achei Como que a gente você ia disse, afundar. vamos dar uma morridinha Vamos dar agora. uma morrida, brincar de roxinho, a gente vai, não tem jeito. Né? E aí, até perceber isso, a gente calcula que foi uns 30 segundos, ou menos até. Mas parece verdade. 30 minutos. Mas né? assim, até perceber o que tá acontecendo. Aí começar a falar, vamos reunir, no ponto de encontro lá no acampamento que a gente já tinha estipulado antes. Até ir pra lá, parece que foi uma eternidade, catando cavaco, as coisas caindo, assim, tinha as nossas mesinhas na barraca do refeitório, começou a cair as coisas assim, até a gente entender. A né, fogueira, caiu um negócio lá de comida. E o pessoal que tava em volta da fogueira começou a segurar na grade. E eu pensando, pra que segurou na grade? A grade A vai grade tava curta, né? balançando. Mas é um reflexo, né? Aí reuniu todo mundo, aí viu que tava tudo meio. Então eu falei assim, de todos os pontos, se a gente tivesse dividido nas equipes que nem a gente atuava durante o dia,
e tivesse em outros pontos, ou teria caído e a gente ia levar mais tempo para conferir o pessoal. E o que aconteceu imediatamente após acabar o terremoto? O que vocês Cachorro fizeram? louco, tudo doido. Primeiro ficou todo mundo abalado, realmente todo mundo ficou abalado. Deu 10 minutos, estava todo mundo equipando, saindo correndo. Vamos Bombeiro. sair correndo. Você até fez a filmagenzinha, né, dos caminhões. Porque aí a gente conseguiu caminhões Vamos atender ocorrências. do exército turco. Ele falou, quantos caminhões vocês querem? Aí o coronel dividiu em 5 equipes, até desmembrou uma para formar mais uma para que ficasse de apoio na base. Os caras Caso sofreram, né? Falaram, fica com os médicos aí pra fazer a quinta equipe. Eu vi os caras discutindo quem vai o mais novo. Brigando para trabalhar. Não, queria ir. E assim, passava muito barulho na sequência, né? De sirenes e tal. Ficou um tempão. E todo mundo queria ir pra ocorrência. Foi bem legal. Gente, como eu disse, né? Bem legal depois que passou, né, Dani? Que a gente Nossa, tá tudo vivo, bem né? legal. Não, e até então a gente achava, tem um prazo para voltar. E pensava nas famílias que estão lá sem destino, né? Certo. Quanto tempo será que eles vão ficar no abrigo? Foram 50 mil? 50 mil mortes. dados, Né? 50 mil dados oficiais. Mas assim, Como é que morre a família inteira? Você não tem como ter certeza quantos tinham lá. Não dá. e eu li que são 165 mil edificações para demolir. Porque a estão cidade condenadas. Tipo, essa que ficou. Não dá pra ela. Não dá. Vai pro chão. E a cena é tão, assim, forte que o senhor anda, não vê ninguém. Não vê ninguém na rua. Virou uma cidade Fantasma. Aí procura os abrigos, aí tem várias barracas, aí as pessoas lá. E pensar que como ali tá na região de risco, isso pode acontecer de novo. Exatamente. Não. Porque, então, até então a gente já tava mais assim, uma réplica outra, que balança um pouquinho, pergunta, Dá tá uma sentindo, tonturinha. mas tudo bem. Aqui a gente ainda vê alguma coisa que sobrou aí de pé, uma mesquita aqui, é isso, né? Isso onde que é? Esse daí é em Kahramanmaraş, quando a gente foi fazer um reconhecimento que a Ensarag pediu numa área mais afastada. Não era ali no epicentro da não. coisa. A gente andou tá. quase 50 quilômetros para chegar nesse sim, ponto. Sim. Por isso que as pra coisas estão mais íntegras. Aliás, Isso. estão íntegras. Aí, porque eles tinham que ticar todas as partes para ver se nenhuma região ficou sem algum tipo de atendimento ou de vistoria, né? Aí a gente foi fazer. Eu sei que, eu já li sobre isso, né? Na Califórnia eles têm mapeado os lugares onde, na ocorrência de um terremoto, vai ser mais... Lá tem a questão da fala de San Andreas, né? Sim. Então que você não pode construir. O americano já faz esse... Já tá. já apareceu depois, né? E eles estão se preparando lá pro The Big One, que eles falam. Né? Certo. Ali a Barra Califórnia tá A gente, abrindo. né, Né? a gente ganhou lá, vamos lá pra Capadócia. Dá medo. A gente foi pra Istambul, eu já achei Mas a que ia ter Capadócia eu acho que tá fora dessa área. mas depois que a Istambul, gente foi Capadócia, lá- mas o pessoal fica com receio. risco, né? É. Eu mudava de país. A gente tinha que Mas agradecer até o a gente Brasil. passar, a gente tava mais, assim, cauteloso, Tranquilo, né? porém tava tranquilo. Depois que passou, a gente viu que A agulha é não forte. tem um sinal antes que possa. Não, é de uma hora para outra, né? É muito rápido. E realmente, se não fizerem esses tipos de construções ou prevenções diárias, vai acontecer de novo, de novo, de novo. Japão, ele já tem uma... O Japão, os Estados Unidos, os países mais ricos, até o próprio Chile, né? Já tem uma preparação. Já tiveram terremotos de mais de 7 na escala Richter. Sim. Então eles têm essa preocupação, essa noção. Mas olha, o papo é rápido, né? Vocês viram, né? Voa, o tempo Pode voa. falar que a gente fala demais. Imagina, tá ótimo. Mas como eu já imaginava, seria uma conversa com uma visão, né, toda peculiar que vocês estão trazendo da mesma história, né, que outros já contaram aqui, mas muito peculiar e muito interessante. E eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, né, já meio que chegando no final. Começar pela Daniela. Daniela, me conta uma coisa, como é que a Daniela que foi, a capitã Daniela que foi, e a capitã Daniela que voltou, num aspecto da experiência profissional e pessoal? Tá. Eu vou começar pela profissional, que é mais fácil. Profissional, eu até brinco que eu comparo que eu zerei o joguinho do videogame. Porque é muito legal ver que todo o trabalho que vinha fazendo de coisas que a gente pegou em andamento, né? Que nem a história do Breck, que vinha esse esforço há 20 anos. A gente já ouviu bastantes histórias. E a gente foi se aprimorando com essas técnicas para chegar num padrão e fazer um curso que tivesse ao mesmo nível. Então, quando vê tudo dando certo, porque para mim o sucesso foi ver que tudo dá certo e ver
que o pessoal que trabalha com a gente, que nem os meninos aí do GAED, olhar e falar assim, nossa, é igualzinho no curso. Isso para mim é muito fantástico. E eu ver também, porque a gente preparou o curso baseado no que a gente via de outros países e tal, mas vivenciar e falar, nossa, é isso. Deu certo. E é muito gratificante. Então, foi uma experiência incrível, ímpar. Acho que vai ser a mais marcante da minha carreira. Faltam 11 anos para me aposentar. Cuidado, pode te chamar para mais algum. Até então tinha sido Brumadinho, assim, de proporção, Sim. de organização, de administração, gerenciamento da ocorrência em si. Foi a preparação para isso aí, na verdade. Uma grande preparação para isso aí. Exatamente, com certeza. E aí chegar lá e ver, olha, como é bom ser padronizado, porque dá certo, né? E do lado pessoal, eu acho que a gente não pode reclamar de nada, assim. Eu já achava isso, né? Eu sempre sou mais poliana, digamos assim, né? De sempre tentar ver o lado bom das coisas que acontecem, mas agora mais ainda de não reclamar. A gente vive num país que, apesar de todos os percalços, não tem uma situação como essa, né? E que a gente consegue fazer muito mais. Então, o que a gente tem que dar valor, né? Não se acomodar e falar, mas tem que dar valor àquilo que tem, ao tempo que tem, fazer as coisas, se dedicar com todo o coração mesmo, né? Eu ouvi os meninos falando, eu melhoro o tempo com a minha família, eu melhoro o tempo do meu trabalho, e realmente, hoje tudo que eu faço tem esse gostinho a mais de, olha, tô aproveitando aqui esse tempo, tô fazendo a minha dissertação do CAO, mas eu tô curtindo ali, é diferente, né? O melhor momento é o agora, né? Exatamente. A gente fala assim, ó, realmente o melhor é você se dedicar para aquilo, porque o passado é legal, serviu para você aprimorar, o futuro é algo que não está na sua mão, então agora você pode... tudo que você pode dar é o agora, né? Então, Olha os nossos cadelinhos aí. Ó. Sensacional. A roupa. Muito bom. Esse é nosso tradutor. O Um tradutor. deles Esse que era da Capadócia. Esse cara da Augusto. Capadócia. Ele morou um tempo em Uberaba. Contaram Tem essa uma história filha aqui no Brasil. Tem uma filha aqui. A gente fez um videozinho pra filha dele. Ele chorou. Super afetivo, né? Ele é que muito mais emotivo. assustou no terremoto. Contaram a história Do dele. terremoto caiu no chão. Começou a rezar. Do lado da barraca do Mininel. Do Mininel. E ele caiu da cama de dentro da barraca e não tava entendendo a gritaria do Augusto, né? O Gusran. Eu só vi a Dani falar, Augusto, Fabiana. Eu falava, arrastando a perna, Augusto. Eu falei, Dando morreu. mancada. Eu falei, você caiu, você bateu? Ele, não, o que tá acontecendo? Não consigo respirar. Deu uma crise de ansiedade dele. E a doutora Fabiana? Como foi a doutora Fabiana que foi e que voltou na sua experiência profissional e pessoal? Bom, profissional, né, assim, é uma coisa que todo mundo que faz pré-hospitalar, que gosta do bombeiro, gostaria de ter ido, né? Então, acho que é como a Dani falou, é o ápice de uma preparação. Eu fiz um curso na Espanha de gerenciamento de catástrofe, pago no meu bolso mesmo, né? Aí eu falo, cara, por que eu tenho que cavar latrina e fazer chuveiro? E o coronel lá do exército chutava meu buraco e falava, tá tudo errado. Eu falei, cara, tô pagando em euro para apanhar do cara. E a gente teve que cavar lá. E a gente aprendeu, eu aprendi que tudo aquilo que eu vi na teoria, eu vi de verdade numa real, o CICOR de verdade, a padronização dele de verdade. Eu achava que Brumadinho era a coisa mais catastrófica em proporção que eu ia ver na minha vida. Problemas diferentes, né? O barro é diferente do frio, a gente vai aprendendo. O EPI que a gente foi mudando lá, né? O que é. Mas é um aprendizado profissional e pessoal, né? Vamos falar assim, pô, você é médica, tem 2 filhos aqui, o que você quer fazer lá, né? Estando com eles, eu estou segura. Então, eu sei que tudo que eu puder participar e aprender é um ápice para mim da minha carreira de atendimento de rua, de apoio ao Corpo de Bombeiros. Para mim, é um marco, né? Tem um monte de amigo meu que faz terapia intensiva, eu vou falar, ela só é louca, né? Não é uma coisa que te dá um ticket, assim, mas do ponto de vista profissional é um aprendizado e cada vez que tiver é mais. Na minha faixa etária, talvez eu não consiga fazer isso mais alguma vez, ter essa oportunidade. Então, são oportunidades que a gente tem e são únicas, né? Não tenho dúvida disso. É só agradecer poder ter participado e poder ter voltado viva, né? Isso é importante. Apesar do terremoto.
Do ponto de vista pessoal, acho que todo mundo que veio aqui deve ter falado. Eu vi o Tadeu falando na hora que a gente chegou aqui, a Dani. A gente aprende a dar valor para aquilo que a gente tem, né? A gente reclama de tanta bobagem e quando você vê aquelas famílias que perderam tudo e não tem prazo para conseguir recuperar, né? A gente ia com data de validade. Então, que se fosse 7, 10, 21 dias, a gente ia voltar. Essas pessoas estão lá agora, nas barracas, na dificuldade do banheiro, na dificuldade de tudo. Continuam Continuam naquilo. vivendo aquilo tudo. E quanto tempo que vai ter daquilo? Então, a gente é muito abençoado onde a gente está. Eu acho que a gente é muito abençoado de ter o Corpo de Bombeiros de São Paulo nessa estrutura. Eu realmente tenho orgulho e segurança de andar com eles, porque eu falo, os caras vão me proteger de algum jeito, né? Falei pro coronel, eu faço o que o senhor mandar, não quero ser vítima e não quero desobedecer o senhor. Se o senhor mandar, a gente faz. Então, uma diferença, assim, como pessoa, de dar mais valor e qualidade do tempo que a gente tem. Meu filho, quando o coronel ligou, falou, quer ir pra Turquia? Eu falei, deve estar brincando comigo, né? Meu filho tá tão acostumado que eu sou maluca que eu gritava e falava assim, vamos pra Turquia. Meu filho pulava comigo, ele falava, mamãe, vai pra Turquia. Tudo sem noção na minha casa, entendeu? É o mundo sem noção, né? Mas eu só contei pra minha mãe depois também. Eu só contei na hora que já tava dentro do avião, motor ligado. Eu falei, meus irmãos falaram, mãe, você é fica doida. tranquila, mas eu tô indo pra Turquia. Meus irmãos malucos, mas assim, a gente é experiência de vida, mais do que tudo. E eu acho que é um ápice daquilo tudo que a gente vem fazendo a vida inteira, de gostar desse tipo de atendimento. Né? Muito bom. Olha, eu acho que a nossa entrevista foi espetacular. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado de ter vindo aqui. Sim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, dispor do tempo 2 vezes. A gente gosta de falar. A gente fala tanto que a gente a gente diminuiu. Dessa né? vez a gente Não, eu tô foi querendo mais... fazer uma bancada aqui só de mulheres da emergência, imagina. Trazer umas 4. Nossa, o senhor tem que ter Vai ser um tempo, né? podcast de 3 horas. Mas que bom, Dá que pra bom que é fazer assim. várias emendas. Assim. Mas muito bem, Dani, parabéns. Obrigada. Desejo a você muito sucesso, né, nesses 11 anos, é isso aí? Que lhe resta no Bombeiro, que é muita coisa. Eu tenho certeza que você vai poder ainda fazer muita coisa, participar de muitas coisas. E muito obrigado, né, pela sua dedicação. Continue transmitindo conhecimento nas áreas que você gosta, porque é muito importante, né? A gente passa e as pessoas ficam, a instituição fica, e é importante a gente ter sucessão. Lembre-se sempre disso, eu tenho certeza que vai se lembrar. Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigada. Fabiana, cada vez que eu te conheci e você falar, eu fico mais fã seu, já que você foi do Bombeiro, então eu fico fã seu também. Sim. Porque assim, a gente conhece alguns médicos malucos como você, mas você tá ali nos né? top 5 ali, ó. Né? O coronel falou, quem você acha que tem que ir? Eu falei, o outro maluco que é o Silvestre. Silvestre é no mesmo nível. Né? Bacana. Eu que, nossa, acompanhei a história do Grau desde o início, né, da minha chegada no Bombeiro. A gente conheceu muitas pessoas da área médica, espetaculares, enfermeiros, médicos. Bom, você está nessa pleiade. Parabéns, muito obrigado por tudo que você faz. E venham sempre ao nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, comandante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa transmissão do nosso 193 BombaCast. Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, acompanhem a nossa programação, acione o sininho. A gente depende muito disso. Em breve, nosso podcast será ao vivo. Muito obrigado. Até a próxima.